bom dia a todos. Como é que vocês estão? Conforme você for entrando aí, bom dia Mary, glória a Deus. Bom dia a todos. Você que está entrando aí, por favor, me diz como é que está o som. Bom dia Rosana, bom dia Josi. Bom demais, gente, podermos estar aqui nessa manhã abençoada, né? Eu não sei que hora que você vai assistir, né? Essa live. Vou ajustar aqui a câmera. Amém. Glória a Deus. Som ok. Tiago, bom dia. Bom dia, Anne. Bom dia, Paula. Glória a Deus. Bom dia, Neuza. Amém, gente. Então, sem mais, né, a gente enrolar muito, hoje nós vamos falar sobre Gênesis, né? Nós estamos aí na nossa sequência, falando de Gênesis, e acho que de Gênesis, um dos textos mais emblemáticos, né? Bom dia, Sérgio. Um dos textos, bom dia, Karine. Um dos textos que mais apontam para a igreja. Gênesis, capítulo 24, do versículo 61 ao versículo 67, né? Hoje a gente foi buscar lá embaixo. Bom dia, Sônia. Bom dia, Daniela, Lamin. Bom dia, Elder. Glória a Deus. Deixa eu aqui fixar a mensagem. O povo vai entrando aí. Amém? Você que vai entrando aí, por favor, compartilha essa live, manda coração, manda comentário, vamos interagir. Se tiver pergunta, você tem a liberdade de poder perguntar. Bom dia, Sandrinha. Você tem a liberdade para poder perguntar, tá? Não deixe de interagir, sabe? Por vergonha, alguma coisa que não tem dessa não, tá, gente? Eu trago aqui o que eu sei, tá? E de repente, se você trouxer, bom dia, Ângelo. Se você trouxer algo que talvez eu não saiba, né? E a gente, tranquilo, uma vez verificado, a gente já mudei de ideia várias vezes, né? Não sei, para quem não sabe, eu comecei na minha caminhada crendo em pré-tribulacionismo, né? Eu achava que a igreja não passava pela tribulação. Fui estudando, mudei de ideia, tranquilamente, gente, ó, argumento esse. Eu creio nisso agora, isso que faz sentido para mim, tá bom? Vamos lá, gente. Bom dia, Rose, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por cada um que nos assiste, cada um que tem recebido, né, dessa mesa, meu Pai. Eu peço que o Senhor continue me dando prazer de continuar servindo essa mesa, eu continue lavando o pé dos irmãos, que o Senhor faça com que isso faça sentido na vida deles, que isso venha transformar a vida deles, que isso venha nos aproximar de Ti, não só eles como a mim, meu Pai. Clamamos pela Tua presença e te convidamos nesta ocasião, é o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, vamos lá. Gênesis 24, versos 61 ao 67 vai dizer assim: Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Berlarói, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Que texto poderoso esse, né? Que texto poderoso. Aqui, como eu disse para vocês, esse texto é um dos textos
mais emblemáticos, né, relacionados ao entendimento do que é igreja, ao entendimento de como o Senhor se relaciona com a igreja, né? Aqui nós vemos a figura, né? Olha para você ver que riqueza. Aqui nós vemos a figura de Abraão, que é o pai, né? Simboliza Deus. É ele que manda o seu servo Eliezer, né? Aqui nessa parte que a gente leu, mas o nome do servo é Eliezer. Ele manda Eliezer para procurar uma esposa para o seu filho. Eliezer, ele faz o papel do Espírito Santo. Olha para você ver. Porque é ele que busca a noiva. É ele que convence a noiva do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, basicamente, é ele que convence a noiva que ela tem que encontrar com o noivo. É ele que convence a noiva dizendo, ó, tem um noivo lá esperando por você. E esse noivo, ele é o noivo, tá? Então ele manda buscar a noiva, que é Rebeca, né? Até então eles não sabem quem é Rebeca. Então vamos lá, eles mandam buscar uma mulher, uma noiva, que é a representação da igreja. Para quê? Para se casar com quem? Com Isaac, que é o filho. Então perceba aí, ó, as quatro elementos aí, fala muito, né? Fala muito de portais, fala muito de entrarmos em algo, né? Ele fala de um tempo de renascimento, né? De renascimento no sentido de um ciclo que se inicia, né? 4, nós estamos, e perceba, nós estamos no final do ano 4, tá? É a palavra Dalet. Dalet é o número 4, Dalet fala de portais, tá? Então entenda uma coisa. Essa aliança que Abraão está querendo estabelecer e manda o seu servo ir lá buscar, lá, né, na casa do Labão. Lembra do Labão, que depois a gente vai contar a história, né? Acho que amanhã a gente começa a falar de Jacó, né? E todo mundo lembra, né? Você que é leitor da Bíblia, você vai lembrar, né? Do Labão, que foi aquele que discipulou Jacó, por assim dizer, né? Jacó ele estava meio vacilante, Jacó ele estava meio perdido. E o Labão, né, discipulou ele. Aqui o Eliezer está indo para a casa de Labão, mas perceba uma coisa, né? Uma das coisas que Gênesis, aqui no 24, verso 3, olha o que Abraão vai dizer, né? ele pede para Eliezer colocar a mão debaixo da coxa dele, né? Eu falo que a Bíblia ela tem vários eufemismos, né? Esse colocar a mão debaixo da coxa, né, por incrível que pareça, né, você vai dar risada agora, ele estava colocando a mão, né, no saco escrotal do Abraão, tá? Porque era um costume, né, naquela época, onde a pessoa colocava no quê? Naquilo que gerava vida, naquilo que estava fazendo com que as coisas, né, estavam se multiplicando, né? Não tinha nada pornográfico nesse sentido, era um juramento. Então coloca a mão debaixo da minha coxa, significa isso, tá bom? Não se espante com isso. Mas olha o que ele diz no verso 24, verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, tá? Gênesis 24, 3. Que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Lembra que eu falei ontem, né? Que Abraão ele já conhecia a história dos cananeus, ele já sabia a profecia que havia sobre os cananeus, ele já sabia da sentença que havia nos cananeus. Por isso é muito importante você conhecer a história espiritual das pessoas. É importante você conhecer a linhagem, porque ele estava falando, ó, vai lá para aquele lado e corre o risco de você encontrar com um cananeu lá. Eu não quero, você jura, né? Jurando um dos maiores juramentos que um homem faz, né? Colocando a mão na intimidade de Abraão. Ali Abraão estava falando assim, ó, eu estou abrindo a minha intimidade para você, então seja fiel. Sabe, Deus ele abre a identidade dele para nós, né? Nós chegamos de alguma maneira a tocar na intimidade de Deus, né? Nós adentramos a intimidade. Tanto é um
dos símbolos maiores de nós é quando fala assim, ó, você busca a minha intimidade, é nós entrarmos no quarto de Deus, né? Porque, vamos lá, no quarto do marido e da mulher, ninguém entra, só quem tem muitíssima intimidade, né? Ali é lugar de intimidade, entendeu? Então ele fala assim, ó, você vai para um lugar e não pegue mulher dos cananeus. Então ele jura e vai. Então o que a gente aprende aqui? E isso a gente precisa aplicar para a nossa vida, né? Que essa aliança, né, só pode ocorrer com quem faz parte da família espiritual. Não pode ser mulher de Canaã, ou seja, não pode ser uma mulher profana. O que isso tem a ver com a nossa vida? Sabe? Nós não podemos estabelecer aliança com quem não tem o mesmo propósito espiritual que nós, tá? E quando eu falo propósito espiritual, não estou falando de religião, não tem nada a ver com religião. Eu estou falando de propósito espiritual. O propósito espiritual é reconhecermos Jesus como o único e verdadeiro Salvador e sermos obedientes a Ele. E como que você vai saber que a pessoa é obediente a Ele? Através dos frutos. Porque tem gente que diz que é obediente e infelizmente não consegue enxergar que não é obediente, né? Infelizmente acontece isso na vida das pessoas, né? As pessoas seguem uma religião, elas podem até estar num ambiente que não é religioso, mas ela faz daquilo uma religião. Por quê? Porque ela profere algo, mas ela não faz, né, aquele algo a qual ela profere. Só que ela não consegue enxergar que ela não faz. Porque a religiosidade, porque o pecado e o orgulho, eles entorpecem as pessoas. Então as pessoas ficam entorpecidas, achando que estão sendo fiéis a Deus, mas os seus frutos demonstram que eles não são. Então por isso que Jesus falou, quer saber quem é a árvore? Olha para o fruto. Não? Olha para o fruto. Então você precisa estabelecer uma aliança. Você precisa estabelecer uma aliança com quem tem o mesmo propósito que você. Paulo, ele vai dizer ali em 2 Coríntios, né, que vamos ler o texto, né? Vamos lá. Deixa eu pegar o texto, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu já vou puxar aqui rapidão. Ó, 2 Coríntios capítulo 6, olha o que ele vai dizer. Verso de número 14, eu vou trazer o sentido desse texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, tá? Falando de incrédulo, não estamos falando de religião, estamos falando de algo mais profundo, estamos falando de fé, tá? Não é nem de crença que eu estou falando, estamos falando de fé, né? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus? O santuário de Deus é quem tem o Espírito Santo, tá? E os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa poderosa isso, olha que coisa poderosa, né? Por quê? Porque não vai dar certo. E por que eu falo que não é religião? Porque às vezes até mesmo dentro, né, dentro de uma igreja, né, se o casal, se as pessoas que forem se unir não estiverem dentro do mesmo propósito, né, dentro da mesma busca, dentro da mesma pegada espiritual, isso vai dar ruim, né? Pega lá uma pessoa, um quer ir uma vez por mês no culto, não quer participar de célula, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer nada. O outro quer estar dentro da igreja, o outro quer queimar, quer estar ali dentro, quer aprender, quer buscar, quer orar, quer jejuar, quer ver Deus operar. Como que vai dar certo isso? Porque na hora que um está querendo ler Bíblia, o outro está querendo passear, e não que seja errado passear, mas existe hora para tudo, entendeu? Na hora que um está querendo ir para a igreja, o outro está querendo ir assistir o jogo na televisão, né? A escala de prioridades é diferente.
Então Abraão está falando assim, eu não quero que você vá pegar uma mulher, né, que é dos parentes dos demônios. Eu quero que você pegue uma que tenha a mesma prioridade de Deus que a nossa família tem. Ou seja, que tenha o mesmo propósito. Então entenda, nós habitamos no mundo, mas não é com o mundo que estabelecemos nossas alianças. E quando eu falo isso, não falo somente de casamento, falo também de sociedade, tá? Falo também de amizades, falo também de uma série de coisas, de algo, tudo que exija, né, a aliança entre duas pessoas. Então nós habitamos no mundo, né? Nós estamos aqui no mundo. Mas nós não vamos fazer aliança com o mundo, né? Olha o que Efésios 2, verso 12 vai dizer. Por quê? Porque a nossa aliança, ela precisa estar baseada em quem tem aliança com Israel. Nós precisamos agora ser inseridos dentro de uma comunidade, né? Éramos do mundo e agora fomos inseridos dentro da comunidade de Israel. Então nós fazemos parte de Israel, né? Efésios 2, verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Sabe quando a gente era desviado? Quando a gente não tinha Jesus? É isso aí. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha, a questão é, nós estamos em Cristo para entrar dentro da comunidade de Israel, porque é com a comunidade de Israel que Deus estabeleceu a aliança. Lembra que ele falou para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ele estabeleceu com Abraão, com Israel. Então nós precisamos agora entrar dentro dessa família de Israel, né? E estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então entenda, família não necessariamente precisa ser de sangue, mas precisa ser de propósito. De novo, família não necessariamente precisa ser de sangue, mas pelo propósito. Ah, pastor, mas você está falando besteira aí. Vamos lá, certo? Sabe, Jesus certa feita, o Sidney, eu amplio esse comentário seu, né? Não estabelecer aliança com o mundo, beleza, mas também não estabelecer aliança com quem diz que não é do mundo, mas tem atitude de quem é do mundo. Então, porque às vezes o cara olha lá dentro de uma igreja e fala, beleza, vou estabelecer com quem está dentro da igreja, mas às vezes o camarada está dentro da igreja com atitudes do mundo, tá? Então isso também precisa, legal a sua participação, né? Tá? Então o que acontece? Ó, uma vez os irmãos de Jesus chegam lá, os parentes de Jesus chegam, e os discípulos falam, ó, tua família está aí fora aí para falar com você. Ele fala, a minha família, né, é aqueles que andam comigo em propósito, é aqueles que fazem aquilo que eu falo, é aqueles que entendem aquilo que eu estou fazendo. Então perceba que não é algo consanguíneo, é algo muito maior. Deus enxerga a família como algo muito maior. Então a esposa escolhida, né? A gente vai ver que essa esposa que foi escolhida aqui, no caso Rebeca, né? Ela tem alguns aspectos. E nós, né? Lembra que nós somos a Rebeca nesse contexto aqui, né? Vamos lá. Isaac o pai, Eliezer o Espírito Santo, Rebeca a igreja, né? Simbolizando a igreja, e Isaac representando o filho. 4, né? Pai, Filho, Espírito Santo e nós, tá? Então, a esposa somos nós. E a esposa escolhida é aquela que serve despretensiosamente. É a igreja que faz mais do que lhe é pedido. Por que você está falando isso, pastor? Vamos lá, Gênesis 24, verso 19. Vai dizer assim, né? Quando ele avista Rebeca, ele faz um trato com Deus. Fala, Senhor, a mulher que eu ver, ela vai vir aqui e vai oferecer água para mim. Né? Ele colocou isso com o Senhor, né? Então perceba, acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Olha para você ver,
Ela não só ofereceu água para Eliezer. Olha que legal quando a gente faz prova com Deus, né? Prova, não prova para poder duvidar de Deus, mas prova para saber o que realmente Deus tem para nós. Ela não só tira água para Eliezer, como ela também fala, eu vou tirar água para os seus camelos. Então ela é a igreja, né? Ela não é o servo inútil, porque o servo inútil é aquela igreja que faz só, né, o que o mestre mandou fazer. Mas a igreja virtuosa, a igreja padrão Rebeca, né? Ela é a igreja que faz muito mais, ela faz com excelência, ela faz com graça, ela faz porque o coração dela queima para isso. E perceba, né? Vamos entrar no texto aqui. Vamos entrar no texto aqui. Um camelo, ele consome aproximadamente 40 litros de água. Gente, 40 litros de água é quase um tanque de um carro, né? Um tanque de gasolina de um carro. Um tanque de gasolina do carro cabe em média 50 litros. Ali era 40 litros. Ela tirou água para 10 camelos. Ela tirou 400 litros d'água, né? Uma mulher, né? Veja bem o padrão da escolha, o padrão que Deus exige de nós, né? Talvez você ainda é uma esposa que tira 40 litros de água só, mas calma, o Senhor vai te dar graça para você tirar 400, tá? O Senhor nos aperfeiçoa, né? O Senhor nos dá graça, né? Para a gente poder tirar mais, para a gente poder tirar 400 litros um dia, né? Porque é o que diz Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aqui é Jesus falando, tá? É isso que ele fala. Então, se você é a igreja escolhida, né? O Espírito Santo, ele vai fazer algo com você, ele vai te dar riquezas. Riquezas materiais e riquezas espirituais. Jesus disse lá, né? Pedro, pai, Jesus, eu larguei tudo, tal. Ele falou, não, você vai receber ainda em vida 100 vezes mais daquilo que você deixou para trás. Fica tranquilo, não vou... Não está falando de céu. Ele fala, e na eternidade muito mais, mas ele fala aqui, você já vai receber 100 vezes mais, né? Então, vai falar que na hora que ele vê, e o Espírito Santo ali no caso Eliezer, ele vê que ali era a esposa virtuosa, era a esposa que fazia mais do que estava estipulado, ele começa agora a enchê-la de joias, ele começa a dar um monte de joias, ele encheu ela com muitas joias, né? Ali ela já ficou rica, ali naquele momento Rebeca já ficou rica. Então, se você é a igreja escolhida, o Espírito Santo ele vai te dar riquezas, que são dons e recursos. Então, como eu disse, não limite riquezas a dinheiro. Não limite riquezas a dinheiro. Riquezas é tudo aquilo que não vem de nós, né? Ou seja, dons, talentos, dinheiro, né? Basta com que a gente se alinhe e trabalhe para isso, tá? Ou seja, e vai dizer assim, você tem um tesouro. Quanto mais se aproxima o encontro com o noivo, mais adornado você se torna. Então, conforme ia aproximando o encontro de Rebeca com Isaac, mais riqueza, mais dons, mais talentos, mais coisas do céu, né? Ela estava recebendo, né? Eu acho que o YouTube já voltou, não voltou, gente? Vamos lá. Porque disse aqui que voltou, mas acho que voltou. Dá um toque pra mim. O YouTube voltou, não voltou, tá bom? E se voltou, me fala onde eu parei, tá? Que daí eu acho que eu parei na questão da água, né? Onde ela alimentou 40 camelos, né? 10 camelos com 400 litros d'água, né? Uma igreja que faz mais do que deve receber. O YouTube, nada? Não? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Deixa eu dar um refresh aqui. Pera aí. Não, gente. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Ei,
caiu mesmo no YouTube, gente. Caiu. Depois eu vou transmitir, eu vou colocar essa ministração lá no YouTube, tá bom, gente? Mas enfim, né? Caiu o YouTube. Deixa eu ver se eu consigo outra transmissão aqui. Transmitir ao vivo. Só um momentinho, gente. Falha técnica. Às vezes acontece, dá falha na internet. Vamos lá, ativei o YouTube de novo. Mas depois eu vou colocar essa ministração, tá? Inteira aqui. Amém? Então vamos lá. Se você é a igreja escolhida de Deus, você vai receber dons, você vai receber talentos. E quanto mais o noivo se aproxima, quanto mais chega o encontro com o noivo, e nós já estamos perto do encontro com o noivo, né? Mais dons, talentos e provisões nós vamos receber. Sabe, o tempo que se aproxima, muitas pessoas têm colocado medo na igreja, mas é um tempo de maior provisão que o Senhor fará. Eu não estou falando isso para você ficar sem fazer nada e esperar com que as coisas caiam do céu, não. Trabalhe, continue sendo fiel, continue buscando, que o Senhor, de alguma maneira, Ele vai fazer com que as coisas deem certo, tá? Então veja, né? Olha o que acontece, né? Gênesis 24, 52 vai dizer assim: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Foi aqui que Labão ficou loucão por causa da família de Abraão, tá? Foi aqui que ele viu que eles eram ricos. E quando Jacó voltou lá, ele achou em Jacó uma fonte de ganhar dinheiro, tá? Começa aqui. Mas perceba, ele dá para Rebeca, né? Olha o que ele vai dar para Rebeca: joias de ouro. Ouro fala da glória de Deus, ouro fala de santidade, ouro fala de presença de Deus. Vai falar que deu joias de prata. Prata fala de redenção, ou seja, você foi remido, você vai libertar pessoas, você vai receber poder do céu para remir as pessoas, para trazer redenção para as pessoas, tá? Sidney, um camelo ingere 40 litros d'água, né? Ali ela tirou 400 litros d'água, porque foram 10 camelos, né? E aqui vai falar que também ele deu vestidos para Rebeca. Vestidos vai falar de unção, vai falar de capacitações, vestidos vai falar de autoridade. Vestidos vai falar de santidade também, vai falar de cobertura de Deus, de dons, de talentos que o Senhor vai te dar, sabe? Você vai ter vários vestidos, ou um vestido de várias cores, como tinha José, porque José ele era multiuso, José ele tinha vários talentos, por isso a túnica, né, o vestido de muitas cores, né? Então o vestido fala disso, né? Então perceba, né? Quando a gente partindo aqui para o nosso encontro final aqui, vai falar aqui no verso 63, como a gente já leu, mas vamos ler de novo, né? Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Cair da tarde, lembre disso, cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. Ou seja, o encontro de Isaque com Rebeca é o símbolo do encontro da igreja com Cristo. Por isso que aqui a palavra de Deus vai dizer que ao cair da tarde, ou seja, ao fim do dia, né? Lembra que Deus se encontrava com Adão na viração do dia? Aqui é o mesmo código, é a mesma coisa. Então, ao final do dia, ou seja, entenda para a nossa visão espiritual, ao findar de um tempo, ao findar de um dia profético, porque nós vamos viver 6 dias proféticos para viver o 7º dia na presença do Senhor, tá? Então existem 6 dias. Então ao final do 6º dia, vai falar que é o cair da tarde, né?
Isaac ele sai para meditar, o filho ele sai para meditar. Ele sai para olhar as coisas, ele sai para olhar para ver se realmente é a hora dele, né? Lembra que Atos dos Apóstolos vai falar que o céu ele está retendo Jesus até o cumprimento das coisas para que ele venha, né? Então ele vai até ali onde ele, até o campo, ele vai até o meio do caminho. Jesus ele vai até o meio do caminho. Onde que é o meio do caminho? Você vai entender logo, o meio do caminho é as nuvens. Ali é o meio do caminho. O meio do caminho não é aqui a terra, não é também o céu. O meio do caminho é as nuvens. Então ele vai até esse campo para poder meditar. E ele via os camelos, ou seja, né? Aqui, né, é o simbolismo da igreja chegando para ele, porque ele viu Rebeca chegando, né? Para o encontro dele, né? Então Rebeca, nós que somos a igreja, nós somos a Rebeca, nós erguemos os olhos, aqui ó, levantou os olhos. A palavra de Deus vai dizer ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde aqueles anjos falam assim, por que vocês estão olhando para cima? Porque Jesus estava sendo assunto aos céus. E eles falam, não, estamos olhando aqui, eles falam assim, ó, o mesmo Jesus que está subindo desse jeito, descerá da mesma forma que subiu. Ou seja, nas nuvens. Jesus não sumiu lá no céu, ele sumiu nas nuvens. Então, se ele some nas nuvens, ele reaparece nas nuvens. Sabe, nós como igreja, nós somos a Rebeca, nós vamos apiar do nosso camelo, nós vamos sair dessa condição e vamos nos encontrar com o noivo. Nós vamos nos encontrar com o noivo no meio do caminho. Então, guarde isso no teu coração. Nós encontramos com o noivo no meio do caminho. Não estou falando nenhuma besteira para vocês, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Né? Um texto conhecidíssimo, lido principalmente em velório, né? Que vai dizer assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos que ressuscitaram primeiro, tá? Seremos arrebatados juntamente com eles, aonde? Entre nuvens. Sabe, né? Aqui quebra aquela teoria que o camarada, né, ele vai ser arrebatado, ele vai lá pro terceiro céu. Não, nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, porque nesse momento ainda vai precisar ter as bodas, sabe? Precisa ter as bodas. E as bodas, né? Aí sim as bodas acontecem na tenda de Rebeca. Lembra que, né? Na tenda de Sara, desculpe. A Sara também é um símbolo do Espírito Santo, né? Então nós vamos ter essas núpcias, a intimidade com Jesus nesse lugar, nessa tenda de Sara, que é o que? Né, um lugar abençoado pelo Espírito Santo. Exatamente isso, né? E outra, perceba outra similaridade com a palavra de Deus, né? Rebeca, ela vinha com as moças. Perceba, vinham moças com ela, né? E eu desafio você aqui no chat, você falar para mim aonde nas Escrituras, no Novo Testamento, estão estas moças que vêm com a igreja, que vai com Rebeca. Quem que são essas moças? Nas Escrituras, de maneira bem rápida, porque a gente já tem que terminar. Quem são as moças nas Escrituras, né? Quem são as moças? Exatamente a Larissa matou na paulada, né? São as virgens prudentes, exatamente, né? Rebeca vinha com as moças, conforme a parábola das virgens, né? Exatamente, né? As 10 com lamparinas. Na verdade, não é as 10 com lamparinas, Márcia. São as 5 com lamparinas. Porque 5 ficaram para trás. 5 ficaram para trás. Então isso traz um simbolismo muito legal. Sabe por quê? Porque nós somos Rebeca no âmbito metafísico. Ou seja, no âmbito metafísico nós somos a igreja mística, né?
Nós somos a igreja, né? No sentido onde Deus olha e vê a igreja do Senhor. Não tem placa de igreja. Nós somos Rebeca no âmbito metafísico coletivo. Mas também nós somos as virgens no âmbito individual, porque ao mesmo tempo que nós somos a noiva, ao mesmo tempo também nós, né, amadurecidos, nós conduzimos também a noiva para encontrar com Jesus. Então, quando você discipula alguém, quando você ganha alguém para Jesus, quando você anda de maneira prudente, lembra das virgens prudentes, né? Elas conduzem, né, alguém que vai encontrar com Jesus, ela leva alguém para Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós somos a noiva, nós também somos as virgens. Depende o ponto de vista a qual nós estamos olhando. A palavra de Deus, ela tem muito disso. Você precisa olhar num ponto de vista, eu sou noiva, mas num outro ponto de vista, eu sou a virgem. Então, ao mesmo tempo que eu encontro com Jesus, eu também ajudo as outras pessoas a encontrar com Jesus. Mas quem faz isso? As virgens prudentes. E qual a característica das virgens prudentes, né? É aquelas que tinham a reserva do azeite. Exato. Sim, Márcia, sim, eu creio muito que tem relação com os 5 ministérios, né? Ali fala de 5 ministérios que funcionam de maneira bíblica e 5 ministérios que funcionam de maneira herege, de maneira sem o padrão do Senhor, que funcionam sem o Espírito Santo, que funcionam de forma humana, né? Então, né, a gente precisa olhar para a palavra de Deus nessa questão. Lembra bem, você tanto é virgem prudente, como também você é a Rebeca, como você é a noiva. Então, essas mulheres vinham para poder abrir o caminho, elas vinham para poder ir na frente, para poder anunciar que o encontro do noivo com a noiva estava acontecendo. Isso é lindo demais, gente. Aí eu faço a pergunta para você e a gente finaliza. Você, né, você tem sido as virgens ou as moças que vêm com Rebeca? Você é prudente? Você tem sido prudente? Ou você tem sido imprudente? Você tem a reserva do azeite? Ou você tá no limite do azeite? Lembrando que quem tem reserva do azeite, uma vez que ele começa a usar aquela reserva, ele já está estocando a próxima reserva para a próxima rodada, para a próxima estação. Nunca para. Quem tem reserva do azeite, nunca para de estocar azeite, tá? Para quem faltou azeite, foi porque um dia estocou e faltou. Então, de nada adianta você estocar azeite por uma estação. Você ter reserva de azeite por uma estação. As virgens que são prudentes, elas sempre estão tendo reserva do azeite nas estações que se sobrevêm, uma após a outra, porque ela não sabe quando vem o noivo. Mas uma coisa eu tenho percebido no meu coração, e a palavra de Deus nos dá embasamento para isso. O noivo está vindo. A vinda do noivo está próxima. Amém? Que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Infelizmente o YouTube deu bug hoje, mas eu vou colocar essa ministração aqui do Instagram, então ela vai ficar um tempinho no Instagram, para eu poder lançar ela lá no YouTube, para a gente não perder a sequência. Tá bom, gente? Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que nos acompanha nessa manhã. Eu quero clamar para que o Senhor cure enfermidades nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que pessoas que estão enfermas sejam curadas agora, em nome do Senhor Jesus, e venham testemunhar isso na live de amanhã. Recebe a tua cura agora, em nome de Jesus. Seja curado na tua mente, seja curado nas tuas emoções, seja curado no teu espírito. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.